os donos da bola. Oferecimento Ecobir, a cerveja e chopp de todos os momentos. E Casa dos Construtores, o melhor da nossa casa é você. Fala, turma, muito boa tarde, começando Donos da Bola aqui na tela da Band. Sextou, 23 de janeiro, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. 1 em ponto, Oscar Roberto Godoy. Eu achei que eu ia tomar uma Gunning, né, com um dos meus amigos, mas não deu certo. O clássico terminou empatado. Boa tarde, Godoy. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Guru. Boa tarde para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Vou falar uma coisa para você. Apitar jogo do sofá é muito fácil. O problema é lá no campo, principalmente a hora que o bicho pega, que passa-se a exigir a energia do árbitro, a posição do árbitro como autoridade. Aí o cara não é respeitado, meu. Não adianta ficar mostrando o cartão. E o desgramado não deve gostar de cerveja, porque além de inventar uma falta, para nosso azar a falta resultou em gol. Ele deu sorte que o chute do Gabriel não entrou no primeiro momento, porque ele já tinha apitado a falta quando o Gabriel chutou. Se entra o gol, a bola no chute do Gabriel, aí é que teríamos muita confusão. Talvez depois, na cobrança da falta, o Gabriel não teria feito o gol. Mas, Fabiano e Cid Guru, é muito mais fácil o treinador ficar criticando a arbitragem do que falar: se o meu goleiro não tomasse um peru, glu, 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 nós teríamos vencido o jogo mesmo contra a ruindade da arbitragem. Chega mais! Cid Júnior, direto do Oeste Paulista. No contrato, acho que não tinha cláusula de empate, né? Para ver o que é que aconteceria caso, né, o imbróglio ali terminasse em empate. Boa tarde, Cid. Boa tarde, Fabiano. Abraço para você, para o Godoy, para todo mundo ligado na tela da Band. Tinha sim, acho que vocês dois não observaram o contrato. Estava escrito assim: se houver empate, Oscar Roberto Godoy e Fabiano Leamas pagam as Gunning. A lógica é que eu não entendi. Se você pensou, você não se expressou. E se você não se expressou, não foi registrado. Vale, e se não está registrado, você, se eu não me engano... Está no contrato. Sim, mas se é um contrato que só você leu e as demais... Só ele leu, só ele assinou, só ele viu. Se as demais partes não leram... Agora? Vou falar uma coisa pra você, vai querer aplicar em cima de nós? Você tá ferrado, nós vamos mandar te congelar. Você tá falando com o conhecedor das leis aí do mundo futebolístico, hein? Você tá falando que não é não. Vamos mandar te congelar, você vai cair, quer ver? É bom ter o controle do botão, hein, Godoy? Vai brincando, vai. Traíra! Que é isso, hein? 1h03. Vamos falar do clássico. O clássico da rodada deu empate. O Corinthians saiu na frente, mas sofreu o empate no final do jogo. O lance gerou polêmica. Godoy vai falar mais depois do VT. Vamos ver. Começou cordial. Terminou polêmico. Uma arbitragem que para mim foi lamentável. No clássico alvinegro havia uma grande expectativa sobre o menino da Vila, santista e cruel. Sabemos que temos um jogador dentro do campo que está a último momento o pode dar o mais importante que tem neste esporte, que é o gol. Recuperado de tendinite e de volta ao time titular, Gabigol recebeu uma bola dentro da área, dominou e mandou para o fundo da rede, mas a bandeira logo subiu. Como subiu a pressão corintiana, o camisa 9 adversário fez uma bela jogada individual, deixou os marcadores para trás, para parar o Yuri Alberto só mesmo fazendo falta, né, Zé Ivaldo? O juiz viu e marcou o pênalti.
Outro menino da Vila ganhou as atenções e as vaias. A relação não é boa com o time que o revelou. Yuri até conseguiu deslocar o brasão, mas mandou pra fora. Na marca da Cal, Yuri Alberto decepcionou, algo que se tornou comum recentemente. O atacante perdeu 4 dos últimos 5 pênaltis que cobrou. É hora de mudar o batedor oficial do Corinthians? Ele vinha treinando muito bem, então é natural que você continue mantendo a confiança. Mas vamos conversar, eu acho que tudo pode ser conversado, pensado, avaliado. Eu acho que ele tem que assumir essa responsabilidade, ele é o cara que faz gol do nosso time. Artilheiro como é, se redimiu. Em bombardeio corintiano, Brazão defendeu 2 tentativas. Mas quando Yuri Alberto dominou de novo e bateu de canhota, não teve jeito. Bateu pro gol! O Santos começou a reagir. Gabriel Menino cobrou escanteio, Gabigol arriscou, só que Yuri Alberto ficou no meio do caminho. Na segunda cobrança, Gabi mandou pra fora mesmo, sem desvio. Além dos camisas 9 de cada lado, outro protagonista da partida foi o dono do apito. Foi um festival de cartões, 14 no total. Foi nos acréscimos a advertência mais polêmica. Depois de um carrinho do Gustavo Henrique no Lautaro Dias, o árbitro deu amarelo para o zagueiro, que reclamou nas redes sociais. Publicou uma foto do pé esquerdo com uma marca roxa e ironizou: "A falta foi minha mesmo." Para o árbitro Lucas Belotti, foi. E falta decisiva tem que ser cobrada por jogador decisivo. Gabigol na bola e a explosão da Vila com o empate. Foi uma senhora pancada do Gabigol para empatar o jogo a 48 minutos de jogo. Que ele montou a barreira para um destro, por cima da barreira ficava um pouco curto, acho que a bola não ia subir e descer, porque essa bola, desculpa, mas é horrível, então eu tinha o canto do goleiro e optei por fazer isso. Ao Hugo Souza, restou lamentar a falha. Eu tenho que escolher um lado para fechar e fecho o outro. Aí o Gabriel conseguiu acertar o único espaço que tinha, que era o espaço que eu precisava ver a bola. E eu fui feliz no lance ali. Essa bola é uma bola bem complicada, ela varia bastante quando o cara acerta o chute. E eu fui feliz ali no lance. E ao Dorival Júnior, restou contestar. O jogo hoje está acreditado o resultado na arbitragem. Aliás, ele quando é quarto árbitro, ele já se impõe de uma maneira agressiva e desrespeitosa com todos. Imagina hoje o que ele fez. Viu o tornozelo do Gustavo Henrique e dá uma bola. Ele para o jogo e dá uma falta absurda dessa. De repente, um resultado praticamente realizado nos é tirado por um erro grotesco desses que acaba complicando inclusive a nossa posição dentro da tabela. Começar com você, Godoy, que já deu aí indícios da sua opinião com relação aí à arbitragem, vários cartões, né, um jogo ali conturbado e esse lance que deu ali um direcionamento no placar final. O Lucas Belotti já tinha apitado 2 jogos no Campeonato Paulista. Nos 2 jogos ele mostrou 15 cartões amarelos, em 2 jogos. Num só, ele mostrou 14. Em um jogo único, agora ele mostrou 14. Isso demonstra e fica explícito que é um árbitro sem autoridade. Sem autoridade. Não é respeitado, não é... Árbitro tem 2 coisas que você tem que conquistar para ser um árbitro bem-sucedido: ser respeitado ou ser temido. Ele não consegue ser nenhum dos 2. Se você conseguir ser como árbitro as 2 coisas, respeitado e temido, a tua carreira está feita tranquilamente. Agora, é muito cômodo para o Dorival Júnior transferir toda a responsabilidade para a arbitragem. O árbitro errou, o árbitro foi péssimo, principalmente no segundo tempo, mas o Corinthians só não venceu o jogo, mesmo com toda a ruindade da arbitragem, porque o goleiro tomou um frango. Tomou um frango. Você viu, a bola é ruim para quem chuta e é ruim para quem defende. Aliás, mudaram as especificações
da bola justamente para dificultar a defesa. A bola é muito boa para quem chuta, porque ela faz variações e dificulta para o goleiro. Porém, resumindo, o Corinthians só não venceu por falha do goleiro. E o time do Santos, vou falar agora para você, é muito ruim. É muito ruim, é limitadíssimo. Precisa de, no mínimo, 4 a 5 jogadores para serem titulares e titulares com qualidade. Porque o que está lá, alguns que estão lá, não deveriam nunca vestir a camisa do Santos. Tá? Mas, resumindo isso, o Corinthians merecia ser vitorioso, foi melhor. E Yuri Alberto. O Yuri Alberto é chutador de pênalti, ele não é cobrador de pênaltis. Cobrador de pênaltis é uma coisa, chutador de pênaltis é outra. Ele errou em 5 cobranças, 4. Então ele não é um excelente cobrador de pênaltis. Muito bem, Cid Júnior, são vários aspectos interessantes dessa partida, né? Esses que o Godoy destacou são os principais, né? O Yuri Alberto perdendo o gol, depois se redimiu, mas enfim, né, o jogo acabou empatado, falha ali do goleiro Hugo, que acredito que, né, é uma concordância unânime, né, um jogador de seleção brasileira, né, com a capacidade técnica que ele tem, não deveria tomar um gol como aquele. O resultado final 1-1, né, não sei se é bom para alguém, mas é um resultado aí de empate nesse clássico de ontem à noite. Acabou sendo bom para os dois, porque pensando em classificação, os dois com os resultados extras estão aí no G8, né? A verdade é que o Corinthians contra o Santos foi igual o Corinthians contra o São Paulo. Jogou mais, mas não soube aproveitar as oportunidades. Dá para se colocar em várias contas essa não vitória do Corinthians. Dá para colocar na conta do Yuri Alberto, porque perdeu um pênalti. Dá para colocar na conta do goleiro Hugo Souza, que tomou um piruzaço. E também dá para colocar na conta do árbitro, o senhor Lucas Caneto Belotti, que deu uma falta que não existiu. Mas a verdade é que a defesa do Santos é uma mãe, gente, é acolhedora. Qualquer atacante, eles acolhem muito bem. Só que o Corinthians não soube usar desse fator. Se tivesse um Memphis Depay, que tem uma qualidade apurada, né? De repente, a história até poderia ter sido outra também no jogo contra o São Paulo e nesse contra o Santos. O que fica claro para mim é que o Corinthians tem um jeito de jogar interessante e o Santos precisa melhorar muito. Agora, com relação à arbitragem, vou ser bem sincero para vocês. Ontem eu narrei esse jogo aqui no meu canal no YouTube, Resenhando com Cid Júnior, e, cara, eu não achei uma má arbitragem. Eu acho que os cartões que ele aplicou foram cartões que tinham que ser dados. Reclamação, pedido de VAR que não pode ficar pedindo, entradas mais duras. Se não fosse a falta que ele acabou marcando, originando o gol do Santos, talvez hoje, o cara tem mais pulso firme, etc e tal. Eu não achei de todo ruim a arbitragem, não. Sei que é tempo pro nosso querido Godoy, mas só para não passar batida, a minha opinião também. Não, o tema não é só meu, não. O tema é todos nós. Todos nós entendemos um pouco de futebol e entendemos um pouco de arbitragem. A única diferença minha em relação a vocês, colegas, é que eu fui um árbitro prático. Eu exerci a profissão, eu exerci a atividade. Mas você pode ter um conhecimento teórico até mais superior ao meu. Então, você fica muito à vontade sempre para opinar também a respeito disso, a respeito de arbitragem, como o Fabiano também. Quanto mais opiniões, melhor será o entendimento. Muito bem, tá aí então, empate com polêmica, 1-1, né? Agora 1h14, ainda pelo encerramento da 4ª rodada do Paulistão. O Botafogo bateu o Primavera por 1-0 e o Guarani venceu o Velo Clube fora de casa também por 1-0. Vamos ver a tabelinha após a 4ª rodada, metade da primeira fase concluída. Esse é o cenário que nós temos. É legal de ver ali o Novo Horizontino, né, ali na vice-liderança, à frente de Palmeiras, Corinthians, Santos, ou seja, tá à frente dos 4 grandes, considerados grandes do nosso estado até esse momento. Só o Mirassol que está ali numa situação delicada, a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais. E aí, Godoy?
O Mirassol caiu muito depois de completada a rodada, caiu para 12º colocado, embora a pontuação seja a pontuação de um ponto de diferença do 8º colocado. Mas a sequência de jogos do Mirassol também é interessante porque ele pega o Justo São Bernardo que está lá, com 7 pontos. Se o Mirassol conseguir vencer, fica com a mesma pontuação e melhorará a sua condição de classificado. Agora, a condição do Noroeste, que mais nos interessa também pela área de abrangência, é que agora é perigosa. Como já havia feito previsão o CID, dependendo da combinação de resultados, o Noroeste poderia dormir na zona de rebaixamento. Aliás, para quem é de Bauru, conheceu a casa da Eni, o Noroeste, aí é outra história. Aonde está o Noroeste? Aí é outra história. Aonde está o Noroeste? Você tinha o endereço? Eu tinha o endereço. Eu só não frequentei, mas eu tinha endereço. Entendi. 1h16, vamos seguindo. No final de semana já rola a abertura da 5ª rodada. Destaque para o Mirassol, que encara o São Bernardo na casa do adversário. O Leão só venceu na estreia, depois foram 2 derrotas e um empate. Um pontinho só da zona de rebaixamento, porém também um pontinho só para entrar ali na zona de classificação, né? Se olhar para trás, vê o buraco. Se olhar para frente, vê a luz, Godoy. Só que a luz está parecendo luz de lamparina. Bem pra aqui. E aqui para trás, aparecendo aquele farol de trem. Manja? Aquele luzão. Tem a coisa ali, hein? Então, a situação é delicada. A gente esperava que, nesse momento, o Mirassol estivesse melhor, com uma classificação melhor e com a pontuação maior. Porém, o desempenho da equipe, a evolução da equipe está sendo gradativa. O treinador está satisfeito e nós estamos confiantes de que agora, nesse jogo, mesmo sendo lá em São Bernardo do Campo, contra uma equipe que está fazendo uma campanha melhor, uma participação melhor no Campeonato Paulista, o Mirassol tem que tentar voltar de lá com a vitória. E aí, Cid Júnior, qual que é a avaliação do Mirassol e desse jogo aí de amanhã contra o São Bernardo na abertura da 5ª rodada? Jogo 3 horas da tarde. Para mim vai ser um jogo muito difícil pro Mirassol. Mirassol que está numa fase de reconstrução, vai pegar um São Bernardo que teve tempo de preparação, né, de pré-temporada. Está jogando neste momento futebol interessante. A tabela mostra que vive um melhor momento que o Mirassol. Sinceramente, voltar com um empate de lá já não seria um mau negócio. Mas, pela necessidade, é importante que o Mirassol conquiste os 3 pontos. Mas acredito que isso não vai acontecer, não. Para mim, empate em 1-1. Vamos ouvir aí o Neto Moura, né? Jogador experiente, jogador aí dos mais antigos no Mirassol, mais de 160 partidas. Falou com a imprensa hoje pela manhã. A gente que é bem competitivo, né? Então a gente sabe da nossa situação no campeonato. Foram 4 jogos até agora, são 3 jogos contra times de Série A, né? É o campeonato que a gente vai jogar mais uma vez esse ano. Então acho que a gente se preocupa sim pelos pontos que a gente conquistou. Mas eu acho que desses 4 jogos, assim, o jogo que a gente foi mais abaixo assim, foi contra o Primavera mesmo. Eu acho que a gente tem que performar. Eu tenho convicção que a gente performando nos jogos que estão por vir aí, a gente vai conseguir pontuar bem e vai, se Deus quiser, conseguir a classificação que a gente tanto almeja. Tanto os jogadores que já falaram com a imprensa, Godoy, quanto o Rafael Guanais, né, eles citam dos 4 jogos, 3, né, mesmo não tendo o resultado esperado, mas boas partidas, bom desempenho, performou, e citam esse jogo contra o Primavera, esse 3-1 que acho que ninguém esperava, né, que está ali ainda intragável, que poderia, né, com uma vitória, colocar o Mirassol numa situação bem melhor até o momento.
Era o jogo que o Mirassol não deveria perder, o jogo que mais destoou de resultado. Não poderia perder, e principalmente da maneira que perdeu, né? Perdeu sendo uma presa fácil. E a sequência do Capivariano mostrou, do Primavera mostrou que era possível uma vitória, um empate, pelo menos um empate, era possível ter conseguido lá sim. Foi o segundo jogo, talvez até um excesso de confiança por causa da vitória, início da competição com a excelente vitória sobre o São Paulo, e acabou dando aquela vacilada lá contra o Primavera. Mas teve a chance contra o Palmeiras, jogou bem, e o Novo Horizontino, olha só o que o Novo Horizontino fez, também uma equipe reformulada. Ganhou de virada, ganhou do Primavera, que o Mirassol perdeu, e ganhou do Palmeiras, que o Mirassol também perdeu. Então, olha só a diferença. O Mirassol, teoricamente, poderia estar numa condição melhor do que está, justamente porque perdeu 2 jogos que, na sequência da competição, o Novo Horizontino mostrou que o Mirassol poderia ter obtido pontos contra esses 2 adversários. Ô Cid, esse jogo com o Mirassol pode ser aquele jogo que ao final da primeira fase, né? Após 8 rodadas disputadas, a gente vai falar, nossa, se tivesse tido aquele resultado que deveria ter contra o Primavera, estaria classificado ou não estaria rebaixado, embora o rebaixamento, né, é uma situação que a gente não imagina para um time de Série A do Campeonato Brasileiro, time que vai disputar a Libertadores. Mas, no momento, o time está ali brigando para não descer ali para a zona de rebaixamento. Com certeza, Fabiano. É um jogo que todo mundo vai parar e refletir. Poxa vida, hein? Dava. Até porque o Mirassol era favorito contra o Primavera, né? O Primavera estreando na Série 1 do Campeonato Paulista em 2026. O Mirassol é um time que vai disputar aí a Libertadores. Eu acredito que as coisas vão acontecer ainda para o Mirassol. Só que tem uma resenha aí que eu não gosto. Essa resenha de vir falar que foram 3 jogos contra time de Série A de brasileiro. Pô, o Mirassol é um time de Série A de brasileiro, é um time que vai jogar Libertadores da América. Tem que parar com essa situação de nós estamos jogando com um time de Série A. Todo mundo vai jogar, pô, que tá no campeonato. Eu acho que isso daí é para tirar um pouco da pressão, mas também começa a irritar, porque todo mundo tem um raciocínio lógico, né? O Mirassol não joga mais a Série B para usar esse discurso. Pelo contrário, joga a Libertadores. É algo que acho que é interessante de se apontar. Muito bem, é isso. Concordo com o Cid Júnior, agora 1h22. Né? Mas aí, o Guruzão, aí mostrou que contra os times da Série A é um desempenho, e contra o Caçulinha tomou um chocolate. Então, é melhor continuar jogando com os times da Série A. Tá sendo mais positivo, né? Nessa altura do campeonato. Contra São Paulo. Guruzão, tem que olhar a linha de raciocínio aí, ó. Olha só, o Noroeste também entra em campo amanhã. O Norusca encara a Ponte Preta, lanterna da competição, com 4 derrotas. Bom, aí se não ganhar 3 pontos para respirar, Godoy, pode juntar a malinha e se preparar para 2. Sabe por quê? Em um determinado momento no campeonato, a Ponte vai vencer. E pode ser que seja contra o Norusca. Não fala isso, que até arrepia o torcedor. Você já pensou? Então, meu querido Guilherme, treinador, vamos vencer, meu filho, porque é a única chance, uma chance enorme de conseguir os 3 pontos agora contra a Ponte, nessa situação que está a Ponte Preta. Porque existe a possibilidade de a qualquer momento a Ponte Preta conseguir colocar para jogar todo mundo que ela contratou, né? Porque não está tendo muita alternativa, né? Dentro porque de campo, se for esse time juvenil aí, tá pior. Contra esse time juvenil, é obrigatório já entrar ganhando. Antes de soltar a bola, já tem que estar 1-0. E aí, Cid? A Ponte Preta, para mim, já é um time que vai cair. Isso daí já está já tá mais claro, está mais na cara que nariz isso daí. Agora, o Noroeste tem a oportunidade de conquistar esses 3 pontos, que vai ser muito importante para a manutenção na elite, e vai ter o apoio da torcida do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, porque se o Palmeiras vencer o São Paulo e o Noroeste ganhar da Ponte, o São Paulo estará na zona de rebaixamento.
Tá bom, o Mateuzinho tá feliz da vida com você aqui. O Mateuzinho tá aqui. Deixa eu somar esse com esse, multiplicar esse, subtrair aquele pra dar certo. O Mateuzinho tá aqui, tá feliz da vida com você. Engoliu seco. Falou que ele tá pegando o celular aqui, não sei com quem que ele vai falar, mandar mensagem. É diretoria, ele só fala com a diretoria. Não sei se é com o seu Johnny. Vamos pro intervalo depois dessa. Estamos de volta, saímos de um clássico, já tem outro à vista. Ainda na abertura da quinta rodada do Paulistão, Palmeiras encara o São Paulo em Barueri. As duas equipes buscam a reabilitação no torneio. Vamos ver. Se poupar alguns titulares foi estratégia, pensando no clássico, não funcionou não. Em Novo Horizonte foi a pior derrota do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira, 4-0. E lá se foi o 100% de aproveitamento no Paulistão. Preservar parte dos titulares contra a Portuguesa em casa, de olho no Palmeiras, não funcionou para o São Paulo também. Derrota diante da torcida, 3-2 para a Lusa. O tricolor, no complemento da rodada, com as vitórias de Botafogo e Guarani, se viu ainda mais para baixo na tabela. Agora é o antepenúltimo, só atrás do Noroeste e da Lanterna Ponte Preta. Por isso, é olhar para o amanhã, literalmente. O choque rei em Barueri é tudo o que eles querem para apagar o que passou. O mais importante é isso, aprender dessa derrota, que não vai voltar a acontecer. E como você falou, não tem nada melhor que um clássico agora para conseguir virar a página. E fazendo o seu melhor, a gente sabe jogar esse tipo de jogos. Chateado pela situação, por perder pontos em casa, sabendo que é um campeonato bem traiçoeiro. Tem que calar a boca, trabalhar e tentar ganhar lá no campo do Palmeiras. Abel Ferreira, se for usar o que tem de melhor, pode ser que tenha o Tigrinho de volta. Vitor Roque treinou normalmente, ele e Andrés Pereira, outro que andava pelo departamento médico. Se for colocar o que tem de melhor em campo, o Palmeiras deve jogar o clássico com Carlos Miguel, Kelvin ou Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux ou Murilo e Piquerez. Marlon Freitas, Larson ou Luiz Pacheco, Andréas Pereira ou Maurício e Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. O português deve colocar o melhor em campo, assim como o argentino. Se isso se confirmar, Hernan Crespo deve escalar o tricolor com 3 zagueiros nessa seguinte formação: Rafael, Alan Franco ou Ferrarese, Arboleda e Sabino ou Dória. Mike, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Wendel ou Enzo Dias, que está voltando de contusão. Luciano ou Luca e Caleri. Lucas Moura deve ficar de fora por causa da grama sintética de Barueri. Já reclamou desse tipo de gramado. O Palmeiras não perde para o São Paulo há 9 jogos. São 4 empates e 5 vitórias. A última aqui no Morumbi, no dia 5 de outubro do ano passado, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que terminou com muita polêmica. O tricolor chegou a abrir 2-0 e reclamou de um pênalti de Alan em Tapia, que não foi marcado pelo juiz Ramon Abate Abel. Poderia ter aberto 3 gols de diferença. Aí o Alviverde cresceu e venceu de virada 3-2. Não só por isso, mas também por isso, o clássico de amanhã, às 18h30, vai ser de arrepiar. Como todo choque rei, ainda mais agora que os dois se machucaram na rodada que passou. Agora é com eles. Quem será que vence? Os dois precisam dos 3 pontos. Muito bem, Oscar Roberto Godoy, Cid Júnior, Palmeiras vindo de uma pancada que levou do Novo Horizontino, né? Querendo dar uma resposta para a torcida, para acalmar os ânimos, encostar ali, se manter perto da liderança. E do outro lado, São Paulo, que pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Para o São Paulo, a gente pode falar, como diz o nosso colega digníssimo Guru aqui, um jogo de 6 pontos. Ah, esse que é o problema, hein? É um jogo de 6 pontos, já vai virar líder do campeonato desse jeito, né?
Situação complicada, time grande tem aquela pressão de insatisfação de torcedor, porque existem as organizadas que agitam pra caramba, tumultuam muito, pressionam muito, então os jogadores não estão com tranquilidade nem para tomar café na padaria, não, nem para levar filho na escola e nem para fazer compra em supermercado. Então, esse é um jogo que o Palmeiras com o Abel vai tentar de tudo para mostrar que o Abel não está superado, né? Que ele pode voltar a ser mágico novamente. Eu não acredito, porque ele não tem coisa nova para colocar. E está muito manjado como joga taticamente, como se comporta taticamente a equipe do Palmeiras. A estratégia de jogo do Palmeiras já está manjada. E do outro lado, a mesma coisa. As duas equipes dependem muito do talento individual, porque coletivamente já mostraram que são limitadíssimas. Inclusive o trabalho do técnico, o trabalho técnico-tático. Depende de talentos individuais. E os talentos individuais estão escassos, raros e ainda não estão completamente qualificados fisicamente e tecnicamente. Portanto, vai ser um jogo que quem estiver assistindo deverá sofrer muito pela limitação, mas vai sobrar suor e faltar técnica. E aí, Cid Júnior, fale de Palmeiras e São Paulo, jogo da quinta rodada de amanhã. Vai faltar paciência também para quem estiver acompanhando. Sinceramente, nem se imaginava que nós chegaríamos para esse clássico falando que o Palmeiras vinha de um coco de 4-0 para o Novo Horizontino, né? Só que a equipe do Abel, depois de uma derrota cachapante como essa, dificilmente vai fazer um jogo ruim como foi feito. Já o São Paulo, a gente vê fazer jogos ruins atrás de jogos ruins. Então, para mim, o Palmeiras tem margem de melhora, até se tiver aí o Andréas Pereira, se tiver o Vitor Roque, algo que eu não vejo no São Paulo nesse sentido, né? O torcedor tem que sim estar preocupado. Afinal, se o Noroeste vencer e o São Paulo perder, como eu acho que vai acontecer, pode dormir na zona de rebaixamento, cara. Isso para uma camisa pesada como do São Paulo é inaceitável. Tudo bem que o São Paulo já caiu para a Série A2 do Paulista em outra oportunidade. Mas nos dias atuais é inadmissível. Para de ficar provocando o diretor. Não é? Não tinha necessidade de puxar a história, né? Para de ficar provocando o diretor. O homem já pegou no telefone aqui, não sei se ele falou com o Denis, com o Hilton Ney, ou com o seu Johnny. Cara, você tá brincando. Contato eu sei que ele tem. Contato ele tem. Contato ele tem. Contato de todo mundo ali. Bom, então você já sabe, segunda eu não tô. Agora, se o Fabiano estiver sozinho, nós já sabemos o que aconteceu. Vamos seguir então para não ter mais polêmica. É o quê? Aí o Mateuzinho me derrubou. Mateuzinho, você vai virar um Mateuzão. O vice-líder encara o Botafogo de Ribeirão Preto no domingo. Novo Horizontino. O Tigre vem de embalado com 3 vitórias consecutivas e briga pela liderança do Paulistão. Que notícia bacana, que momento especial. Anderson Moreira aí no foco, né? Jogadores do Novo Horizontino num momento bom, Godoy. E contra um adversário fraco. Então tem mais isso ainda para motivar, estimular e, confiante como estão, é uma oportunidade de realmente ficar lá em cima, torcendo inclusive para um tropeço do Braga, né? Do Red Bull Bragantino. E aí, Cid Júnior, o que você espera, né? O Novo Horizontino tem oportunidade, jogando em casa, com a torcida, né? Enfrentar um time aí, né? Tecnicamente inferior no momento, é uma oportunidade interessante. Apesar do Botafogo vir de vitória também, mas é algo muito importante, né? Para confirmar o bom momento, carimbar, como diria o Godoy, o grande momento que tem vivido o Novo Horizontino. A gente torce para que isso possa acontecer, para dar tranquilidade também para o Anderson Moreira trabalhar e finalmente aí, de repente, no fim da temporada, o torcedor de Novo Horizonte poder comemorar o sonhado acesso à elite do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro. Só um detalhe, para não passar batido, São Bernardo 1, Mirassol 1,
Noroeste 1, Ponte Preta 0. Novo Horizontino 3, Botafogo 1. Pega a caderneta aí. Anota. Anota que ele recebeu ali, ó. Ele recebeu e aí ele solta. Você viu como é que é, né? Desce. Eu trabalhei com um jornalista esportivo que fazia de tudo, puxava o saco, falava, inventava história, mentira, a favor daquele time, daquela cidade, daquele estado, para ganhar título de cidadão honorário, né? Cidadão honorário, cidadão do município. Você faz de tudo para ganhar o título de anti-cidadão do município. Por quê? Eu espero que você acerte os resultados aí. Vou estar nessa torcida, viu, Cid Júnior? Principalmente para Novo Horizontino e Noroeste. Domingo, o Santos também entra em campo. O Peixe recebe o Bragantino, atual líder do Paulistão. Você, Godoy. O quê? Você fale aí do Santos. Ó, o time do Santos é muito ruim, é limitadíssimo. Tem um becão lá que adora fazer um pênalti, tal de Zé Ivaldo lá. Tal. Então, cara, tá dependendo muito também de um jogador que é mais qualificado um pouquinho, que é esse Gabriel Barbosa, aí, o Gabigol. É um time ruim pra caramba, limitado. Então é sofrer aí o torcedor do Santos, o nosso querido Carlinhos, ficar torcendo, fazendo figa, né, pedindo pro Brasão pegar as que dá e as que não dá, né? E a qualquer momento um jogador errar um chute lá e fazer um gol. Cara, ó, aqueles que passaram pelo Palmeiras que estão lá, ninguém joga nada lá, cara. Nada. O treinador também veio uma fase desgramada, né? Caiu com o Fortaleza e até agora quase caiu com o Santos e até agora também não mostra nada do que ele já fez de bom no Fortaleza. No domingo tem também aí o Corinthians em campo para encarar o Velo Clube na casa do adversário. O Timão ainda não conseguiu embalar nesse Paulistão, mas pega o adversário aí, mesmo jogando fora de casa, tem possibilidade, Cid Júnior. A gente sempre fala o seguinte, tá vencendo, mas não tá jogando bem. O Corinthians é o contrário, tá jogando bem, mas não tá vencendo, com exceção de uma outra partida. Eu acredito que nesse jogo contra o Velo Clube tem tudo para sair com 3 pontos e começar uma arrancada para o bicampeonato paulista. Lançou, hein? Até pro intervalo agora. Ainda bem que não foi com o coração que ele falou. Estamos de volta, quinta rodada do Paulista da 2, destaque para o Varejão. Deixa eu ver esses jogos aí da 2 rapidinho, ó. Grêmio Prudente, Juventus, Votuporanguense, Linense, São José e Monte Azul, né? Rodada de amanhã do Paulista da 2. E hoje começa o Paulista da 3. 16 equipes brigam pelo título. E nós temos aí a tabelinha de classificação. 15 de Jaú, União, São João, São Bernardo e Marília, Bandeirante, Birigui, Portuguesa Santista, Rio Preto e Rio Branco, Francana e Catanduva, alguns dos jogos da primeira rodada do Paulista da A3. E deu São Paulo ontem à noite na segunda semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O tricolor goleou a surpresa da competição, o time do Ibrachina, por 4-1. Então teremos Cruzeiro e São Paulo na final. Alguma coisinha para acrescentar aí, Godoy? O São Paulo pode ser bi, né? Que é o atual campeão, e o Cruzeiro tenta o seu segundo título. O São Paulo pode, em sendo campeão, conquistar o título pela 6ª vez. Palavras finais, Cid Júnior. Grêmio Prudente tem que vencer o Juventus, porque é um jogo importante até para a permanência do Rogério Corrêa. E eu estou torcendo pelo 15 de Jaú. Ontem entrevistei o Tássio Lopes por aqui e foi um papo muito legal. Quem quiser acompanhar no Resenhando com Cid Júnior no YouTube. Muito bem! Esse início da 3 aqui em Rio Preto é interessante. É Rio Preto, Rio Branco. É Rio Preto e Rio Branco. Rios. Misturou, vai dar. De todo jeito. Misturou, vai dar Rio Pardo. Rio Pardo. Misturou, vai dar Rio Pardo, Cid. Quem ganha a copinha, Cid Júnior? Um abraço pra você. Deixa o Cid Júnior falar, vamos ver. Cruzeiro!
Ai, Mateuzinho. São Paulo é campeão. Os donos da bola.